Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço sua visualização, peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as próximas notificações, ok? Vamos para a palavra de Deus? Nós vamos meditar no livro de Mateus 16, versículo 13 em diante, que diz para nós assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E respondeu: uns dizem que João Batista, outros dizem que és Elias, e outros Jeremias, e alguns dizem que és profeta. E perguntou ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele tinha aí o interesse de saber: quem dizem que eu sou? Será que estão entendendo o propósito da minha vinda? Será que creem que sou verdadeiramente o Filho de Deus? O que eles estão falando a meu respeito? Primeiramente, nós temos que entender que todos os povos vieram de um primeiro homem, que foi Adão. Nós já estudamos isso nos vídeos passados um pouquinho. Estamos fazendo alguns resuminhos bem enxutos para que possamos entender alguns assuntos da palavra de Deus. Viemos todos de um mesmo homem, todas as nações. Porém, houve uma diferença entre culturas. Quando os filhos de Noé se separaram e foram cada um para uma região, cada um tinha um costume, uma forma de viver, uma forma de vida, um costume familiar, por assim dizer. Uniram-se para construir a Torre de Babel e Deus não aceitou. Portanto, houve aí a diferença tanto de famílias, que já havia, houve a diferença também de línguas e a separação dos continentes. Já vimos nos vídeos passados que os filhos de um mesmo pai saíam com algumas diferenças, uma de pele avermelhada, um mais claro, outro mais escuro, um de olho puxado, um ruivo, outro caucasiano. Então já havia diferenças também na fisionomia dos povos, e isso se acentuou com a separação dos continentes. Vemos que de toda essa descendência dos primeiros homens, houve um homem aí chamado Abraão. Este homem Abraão teve dois filhos que foram Jacó e Esaú. De Jacó originou-se as 12 tribos de Israel, e de Esaú originou-se o povo edomita, ou também chamado idumeus. Da linhagem de Ismael, de Isaque, gerou-se Esaú e Jacó. Mas do seu irmão, que foi lançado para ser peregrino em terra estranha, originou-se os povos árabes, os sírios, libaneses, iranianos e iraquianos. Então a gente consegue aí entender um pouquinho a origem de cada nação, de cada povo. Agora, o que significa o Senhor Jesus para cada um deles? Nós vemos que para o povo judeu, ele é visto como transgressor da lei. Para eles, Jesus não ressuscitou, o seu corpo foi roubado. E aí eu pergunto, onde foi parar então o corpo do Senhor Jesus? Se todos aqueles que o seguiam estavam escondidos, estavam atemorizados, estavam aí pensando: o nosso sonho morreu. Estamos agora desamparados. Então, até o Senhor Jesus apresentar a eles, ser ascendido aos céus e depois enviar o Espírito Santo, que agora o Espírito Santo de Deus nos acompanha até os dias de hoje. Então, para os judeus, ele é visto como transgressor da lei. Para o judeu convertido, sim, ele é um profeta. Ainda assim, ele não é o Messias, porque o povo judeus estão aí aguardando a reconstrução do templo e estão aguardando a vinda do nascimento do Messias como um rei terreno. Então eles não entenderam
o propósito de Deus, que era a salvação da alma, e não estabelecer um reino aqui na Terra. Para o budismo, ele é um ser iluminado, como um Buda, pelos seus ensinamentos, pelas suas filosofias, pela sua maneira de meditação, de ensinar o bem, porque o budista, ele dá uma atenção para que seja feito o bem, e o budista acredita que nós morremos e vamos voltando de uma outra forma. Quem foi mal, volta de uma forma, vamos dizer assim, menor, mais não tão evoluída, e aqueles que fazem o bem vão evoluindo gradativamente. Então eles não têm o Senhor Jesus como Messias, e para o budista, cada pessoa é um Deus. Cada pessoa vai evoluindo até chegar à sua perfeição. Para o muçulmano, né, no islamismo, Jesus é um profeta. E dependendo do ramo islâmico, ele pode ser, além de profeta, também o Messias, como é o caso dos sunistas. Então, Jesus é considerado para os muçulmanos como um profeta, como um enviado de Deus, mas existe também aí o sunita, que acredita que ele é o Messias. Para o hinduísmo, que é uma religião predominante na Índia, ele é como Krishna, né? Um enviado. E no hinduísmo, eles acreditam em vários deuses. Eles adoram a vaca, eles adoram o rato. Você vê que lá existe uma praça em que os ratos vão beber leite. É uma nação que o povo tem uma diferença aí de castas, né? O povo às vezes passa fome, mas o rato tem o leite para beber. Então, nós vemos que eles acreditam em vários deuses e também na reencarnação. Para nós cristãos e evangélicos, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Para você, eu quero perguntar, o que o Senhor Jesus significa para você? Ele é um profeta? Ele é o Messias? Eu quero dizer para você que ele é o Salvador de toda a humanidade, não importando a raça, não importando o costume. Ele veio aí atrair a cada um de nós para Deus. E ele diz na sua palavra, em São João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceriam meu Pai, e de agora em diante o conheceis e o vistes. A palavra de Deus diz que ele era o verbo, e ele estava com Deus, e tudo que foi criado através do poder da palavra. Então o Senhor Jesus já estava com Deus. O que nós temos que entender é que Deus é um só. O povo muçulmano é monoteísta. Ele acredita em um Deus só. O povo judeu também acredita em um Deus só. Nós também acreditamos em um único Deus. Nós não podemos adorar imagem de escultura, não podemos venerar outras formas de deuses, porque Deus é o nosso Criador. Agora eu vou fazer uma comparação muito chula, uma comparação muito simples, para que nós possamos entender. O ovo, ele é um ovo só, ele é inteiro. Só que ele tem a clara, a gema e a casca. Ele é separado, casca, clara e gema. O nosso Deus é um só. Mas ele tem o Espírito Santo dele, que é o nosso Consolador, que vem aí trabalhar na nossa alma, no nosso íntimo. E a palavra de Deus vem relatar que o Senhor Jesus foi a manifestação de Deus na terra para salvar o seu povo que estava perdido no pecado. E é necessário que nós aceitemos a Cristo como nosso Salvador e nós tomamos posse da vitória que esse Deus Criador já determinou a nós. Depende de nós, não depende de Deus.
Depende de nós aproximarmos dele, de querermos que ele seja o único Deus a ser adorado e aceitar o sacrifício de Cristo para nos religarmos com ele e termos a salvação da nossa alma. Porque um dia tudo isso vai findar, as religiões vão acabar, essa terra será purificada e aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador e procurou obedecer a palavra de Deus e ter uma conduta dentro dos mandamentos de Deus, esse sim participará do arrebatamento da igreja e terá o direito de entrar nas cidades pelas portas, a saber, todo aquele que crê no seu nome. Então, quem é Jesus para você? Não tenha ele como uma simples pessoa que veio falar umas palavras bonitas, mas aceita ele como teu Salvador. Vamos deixar de tanta guerra entre religiões e vamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela é que nos conduz à vida eterna. Que Deus te abençoe grandemente. Fica para ti um forte abraço da missionária Daisy e até o próximo vídeo.